Vamos então pro primeiro comentário aqui? Vamos. Que é do Antônio José. Meu Uno é carburado, mas gostaria de saber se tem como mudar de carburado para injeção eletrônica. Ele é do ano de 1993, motor argentino R1.6. Como a gente já comentou aí, até do BF mesmo e dos outros motores que a gente coloca injeção programável, não tem motor que não dê para colocar uma injeção programável, tá? Inclusive, como tu tem um Uno, saiu as versões de Uno, por exemplo, injetado. Daria para adaptar uma injeção já pronta de algum Uno e colocar no teu. Eu particularmente não faria isso, porque as injeções que saíram nesse motor argentino, por exemplo, são injeções muito antigas. Então, atualmente, hoje em dia, elas não são uma injeção muito boa. Então, eu iria com uma programável. Ah, é um investimento? Sim. Mas, gente, posso dizer para vocês com certeza, e quem já colocou, comenta aí também. Quem já colocou uma injeção programável, não importa a marca, já falei outras vezes isso, não importa a marca. Colocou uma injeção programável, ajustou no carro, a diferença é absurda, gente. Muda da água para o vinho. Funciona muito bem. E a injeção programável, vamos dizer assim, a criatividade do programador, digamos assim, ou do customizador, é sem limites. Então a gente consegue deixar o ponto na faixa que a gente quer, a gente consegue deixar do jeito que a gente quiser, com corte de giro na rotação tal, consegue deixar tudo do jeito que quiser. Com uma injeção original, a gente é mais difícil esse acesso. Então eu acho que uma injeção programável, no caso dele, um Uno 1.6R, pô, é top esse Uno. Apesar que desse ano, eu não sei se é 1.6R, acho que é 1.5R, né? Não sei, posso estar enganado. O que eu sabia, 1.5R era carburado. Quem souber aí, até comenta aí. E o 1.6R já era injetado. Não tenho bem essa lembrança. Vagamente. Vamos pro próximo então? Uhum. Que é do César. Para o motor 4 cilindros, qual fica melhor? No vídeo, injeção eletrônica em motor antigo. Aí, de novo, ó, basicamente a mesma coisa que a gente falou do Uno aí. A injeção programável, gente. Ah, tem um kit pronto que é só chegar e colocar tudo. Existe, gente, é muito caro. Entendeu? Então, as possibilidades que a gente tem, o que é? Pegar uma TBI de um carro, tal, adaptar na admissão, ou para o motor 4 cilindros do Jeep OHC, por exemplo, existe para vender até o coletor já, pronto, com o encaixe dos bicos, é mais fácil ainda. Tem custo. Se vocês fazer o levantamento, digamos assim, vocês vão ver. Ah, comprar um coletor de admissão com 4 bicos e uma TBI junto, um kit pronto, eu vou chutar um valor, tá, gente? Talvez seja mais ou menos. R$3.000. Aí eu compro uma TBI de cadete usada aí, boa, em boas condições, R$250. Um bico, R$200. Um pé para adaptar, mais uns R$300. Com R$1.000 a gente montou uma injeção, de certa forma. Parte de injeção, né? Aí depois bobina, vai ser independente do que for fazer na injeção. Vai colocar a ignição também, vai adaptar uma bobina já de quatro saídas, digamos assim. Então vai ser simples, a bobina vai ser o de menos. A bobina tem uma infinidade para motor 4 cilindros, é absurdo. E aí vai montar uma injeção customizada para o teu motor. Tem como adaptar de algum motor já existente? Tem, mas é mais difícil. E de novo, tu fica preso numa injeção antiga. Tu não vai ter possibilidades de fazer um acerto mais da maneira que queira, por exemplo, com uma injeção antiga. Então, iria com uma injeção programável de novo. E, por exemplo, vamos falar assim da Flowtech, que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Uma FT300 é uma injeção relativamente barata. E dá para botar no motor 4 cilindros sem problema, inclusive até nos 6 cilindros, sem problema. É uma coisa de se pensar aí, quem vai adaptar uma injeção eletrônica, por exemplo. Seguindo esses passos, acaba economizando muito. E mais um detalhe. Ah, mas eu vou economizar agora, mas um dia eu queria colocar uma de 4 bicos. Beleza, a injeção usa a mesma. Eu não vou pegar uma injeção de um carro monoponto, adaptar no meu Jeep ou no meu carro que seja, e depois eu quero trocar para 4 bicos, não vou conseguir. Eu vou ter que trocar todo o conjunto. Com uma injeção programável, sem limites. Próximo comentário, então, nome de usuário. Me diga uma coisa, esse eixo piloto, ele faz vibrar quando colocar na segunda marcha? Quando está andando de carro? O mecânico falou que o eixo piloto faz vibrar. Isso significa que tem que trocar o eixo piloto? A minha é Triton 3.2, diesel, manual. E outra, quando chegar a 80 km faz vibrar também ou não? Obrigado.
Pois é, então, eu nunca vi vibrar desse jeito que tá vibrando aí a tua caminhonete. Até o pessoal aí que já teve um sintoma parecido e tiver alguma informação, comentem aí também que vai ser bem válido para ajudar nosso amigo aí. O que acontece? Como é que funciona o eixo piloto, por exemplo? O eixo piloto é a pris, ela tem uma engrenagem grudada nela. Essa engrenagem é a engrenagem, vamos dizer assim, mãe da caixa. Aquilo ali tá toda a transmissão. Mas o que acontece? Por exemplo, tá? Aqui tá o eixo primário, o eixo piloto entrando, aí ele tem um rolamento interno, e aí tem o eixo do conjunto de marchas. E embaixo tem um eixo engrenado inteiro, às vezes é encaixado as engrenagens, mas eles giram todo junto. E o que acontece? A transmissão desse eixo piloto que está aqui nessa minha mão, o que ele faz? Ele transmite para esse eixo de baixo, esse eixo de baixo todo ele fica rodando as engrenagens de cima. Só que só vai transmitir a força se tiver engatada a marcha. Por exemplo, na tua caminhonete, 99% de certeza que a quarta marcha dela é 1 para 1. Geralmente é assim. 1 para 1 quer dizer o quê? Que a pris está rodando uma volta e o conjunto lá atrás está saindo uma volta também. Então eles estão girando junto. No momento que tu botar uma quinta marcha, vai multiplicar isso aí. Eu vou girar uma volta aqui, meu eixo piloto, e vai rodar 1.2 lá no final, por exemplo. Para o eixo piloto transmitir em algumas marchas isso, é muito estranho. Tá? É muito estranho. Nunca vi esse sintoma. Já vi em caminhão, mas é em todas as marchas, basicamente. Mas aí é um dente quebrado, coisa assim. Mas no caso de caminhonete, ser o eixo piloto com esse problema, para mim não faz muito sentido. O que poderia estar acontecendo, tá? Esse rolamento que tem no eixo piloto, dentro dele, que é onde vem esse grupo de marchas, por exemplo, aqui tem rolamentos. Geralmente é roletes. Então, esse rolamento aqui é o que dá o equilíbrio de todo o grupo. Se esse rolamento estiver ruim, o grupo vai ficar meio desalinhado. Vibrar, não sei se seria o caso. Seria um caso de barulho, provavelmente. Então, nesse caso, vibração, eu nunca vi. O que tu poderia testar, por exemplo, em quarta marcha, em respectivas velocidades, e ver se acontece esse mesmo problema? Faz esse teste. Acontece também na quarta marcha, que é 1 para 1. Tá dando esse problema. O que aconteceu? Tu tá rodando 1 para 1, então o mesmo sincronismo da engrenagem do eixo piloto com a saída tá igual. Então a chance de ser o eixo piloto já é menor. O 80 km por hora, por exemplo, que tu citou, pode ser até um cardan, por exemplo, desbalanceado. Se trocou cruzeta em algum momento, pode acontecer isso aí. Mas em segunda marcha vibrar, aí vem a questão, rolamento do eixo piloto. Porque assim, ó, o eixo piloto, ele é basicamente dois rolamentos que é o trabalho dele. É o rolamento, melhor, 3, nesse tipo de caixa. Tem um na ponta do eixo piloto que vai lá no volante. Ele é uma bucha, geralmente, ou pode ser também um rolamento. Se ele estiver meio desbalanceado, quando solta a embreagem pode dar uma trepidada. Tem o rolamento principal que fica na carcaça da caixa, que é um rolamento maior. E tem esse rolamento que é o que fica o grupo de marchas encaixado dentro. Então são 3 rolamentos, mas estrutural são só 2. São o da ponta e o grande que fica na carcaça da caixa. Para vibrar isso aí, esses rolamentos podem estar danificados. Não é impossível, tá? Como tu está perguntando, tu tá meio assim, bom, mas não vou trocar, não pode. O rolamento já vi acontecer de desbalancear uma caixa, por exemplo, também. Da gaiola do rolamento que separa as esferas, ela dá problema e as esferas começam a se agrupar em um canto só. Aí esse eixo ele vai ficar oscilando. Como tu falou que às vezes vibra e às vezes não, pode ser rolamento. Eu acho muito pouco provável que seja o eixo piloto, no meu ponto de vista. Ser o eixo piloto é muito pouco provável. Quem tiver aí uma informação mais precisa, comenta aí. Mas eu não acredito que seja o eixo piloto, tá? Eu vou ainda para os rolamentos, antes de qualquer coisa. E é isso aí, gente. Vamos lá. Até os próximos vídeos. E acompanhem aí, compartilhem para ajudar o canal. E até mais. Até mais. Falou!